Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa aula diária da Escola Bíblica. E hoje nós vamos falar de mais um personagem da Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta. Ora, o Senhor, vem conosco. Vamos lá para mais um personagem da Bíblia. Hoje o nosso tema é sobre Mefibosete. Mefibosete quer dizer ele espalha ou ele extermina. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Ele tinha 5 anos quando o pai e o avô morreram em batalha. Os tios também morreram em batalha. Quando isso aconteceu, a serva que estava com ele, a ama que cuidava dele, ela pegou o menino muito rapidamente para fugir e ele acabou escorregando da sua mão e ele teve um acidente que lhe feriu as 2 pernas, os 2 pés, na verdade. E isso o deixou permanentemente aleijado dos 2 pés. Então ele sempre precisava de uma ajuda para se locomover e para fazer as coisas do dia a dia. Muito bem, ele, quando então o seu pai morre, quando o seu avô morre, aquela confusão de guerra, aquela questão toda de tomada de poder e tudo, ele acaba se refugiando numa cidade chamada Gileade. E ele vai lá exatamente para fugir de toda essa confusão, inclusive dos filisteus, porque o seu pai e o seu avô morrem na guerra contra os filisteus. E era costume na época matar todos os descendentes, né, de um rei ou de um governante, exatamente para que ele não se levantasse e fizesse justiça, fizesse vingança. Então ele se refugia em Gileade. Davi encontra, depois de já coroado rei, ele o encontra e, respeitando, honrando aquela promessa que ele fez para Jonatas, seu pai, em cuidar da sua casa, cuidar dos seus descendentes, ele devolve toda a propriedade que pertencia a seu pai, que pertencia a Saul. Então, tudo aquilo que deveria ser dele por sucessão, ele efetivamente devolve. Quem estava cuidando dele era uma pessoa de nome Ziba. Ziba era um servo na casa de Saul, ele sempre serviu a Saul. Então, quando este morre, né, óbvio que Jonatas também morto, ele acaba servindo, prestando os serviços todos em relação ao próprio Mefibosete. Ziba quer dizer plantação, e aqui nós temos um jogo de palavras, né, porque quando Davi conversa com Mefibosete, conversa com Ziba na devolução de todas as coisas, ele percebe que Mefibosete por si não vai ter condições de governar tudo aquilo, de administrar tudo aquilo. Então ele coloca para cuidar das terras, para cuidar da plantação de Mefibosete, a este chamado Ziba. Então Ziba era como se fosse um administrador das terras de Mefibosete. E aí, por óbvio, né, depois de todas estas coisas, devolvido tudo, acertado a administração, então Davi convida a que eles participem da mesa do rei. Isso por conta da amizade e do juramento que ele havia feito com Jonatas. Tá? Isso está em 2 Samuel 9:3. A passagem toda da reconstituição das coisas estão nessa passagem a partir do versículo 1 e ele segue um pouquinho mais além do versículo 3. Muito bem, acontece que quando Absalão faz uma revolta contra Davi e quer lhe tomar o trono, Davi acaba fugindo.
E poucas pessoas, na verdade, auxiliaram abertamente Davi com medo do que Absalão pudesse fazer. E numa destas circunstâncias, Ziba arma uma situação. Ele vai ao encontro de Davi e leva provisões, leva comida, alimento, coisas que Davi eventualmente precisaria. E aí ele fala que Mefibosete estava do lado de Absalão. Então ele dá esta versão errada sobre Mefibosete. Davi, então, ele decide ali na hora que tudo que fosse dado, que tivesse, né, dado por ele nessa passagem anterior do capítulo 9, ele estaria entregando para Ziba. O que acontece é que quando Davi volta para Jerusalém, vencedor já da batalha contra Absalão, Mefibosete vai até ele e se explica: olha, eu estou aleijado, eu dependo das pessoas para fazer algumas coisas. E aí o que acontece foi que Ziba armou para mim, eu não estava ao lado de Absalão. Pois muito bem, Davi não sabia agora em quem acreditar, se num ou se no outro. Então o que ele fez? Tudo bem, então metade para cada um, você fica com metade, você fica com metade e não se fala mais nisso, está resolvido, faz de conta que está tudo certo. Tá certo? Então esta foi a decisão final de Davi, metade dos bens de Saul para um, metade dos bens de Saul para outro. Existe um outro Mefibosete ainda, que recebeu esse nome. Ele era um filho de Saul, portanto tio deste Mefibosete, né? Ele teve com Rispa. Rispa, filha de Aiá, era uma concubina dele, né? Numa passagem um pouquinho posterior, Davi entrega esta pessoa para os gibeonitas. Isso está em 2 Samuel 21, 8, versículo 8 e versículos seguintes. Amém, amado? Bons estudos!